Olá, pessoal! Eu sou a professora Eliana de Jesus Lopes, de aqui recebendo o professor Rodrigo Tonetti, né? Seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui diretamente de Santa Catarina, né? De Florianópolis. Você está em Florianópolis, professor? Joinville. Em Joinville, olha outra cidade, para a gente conhecer um pouquinho dessa trajetória aqui de sucesso dele, para que vocês possam se inspirar, não é? E poder conhecer um pouquinho dessa trajetória. Então, seja bem-vindo, Rodrigo, eu te passo a palavra. Muito bem. Então, uma boa noite a todos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a professora Liana. O pessoal, eu apresento direto, abro para perguntas, ou pode seguir normal, Você pode apresentar direto? Como é que direto, aí caso tenha alguma tá? perguntinha, a gente deixa para o finalzinho, né? Aí, quem Tá bom, tiver já tendo dúvidas ao longo da apresentação do professor, pode ir colocando aqui no chat que eu vou pegando essas perguntas e aí ao final a gente faz um bate e volta. tá bom. Bom, pessoal, então, é muito prazer. É uma alegria nós estarmos aqui juntos falando de um tema que nós gostamos muito, né? Que nós temos um tempo já de experiência. Tanto profissional, né, no mundo executivo, como também no âmbito acadêmico, né, que é o tema do gerenciamento de operações. O tema é gerenciamento de operações em contexto atual e perspectivas futuras. É lógico que é um tema muito amplo, e o nosso objetivo hoje não é abordar todos os aspectos da temática, mas sim a gente fazer uma breve introdução sobre o assunto e falar um pouco do cenário atual e das perspectivas futuras, ou seja, das tendências que nós temos hoje no mercado, no mundo empresarial, à luz dos artigos, dos estudos que o mundo acadêmico tem feito também sobre o mesmo tema, né? Então, nós vamos procurar juntar um pouco da experiência nossa profissional com os conteúdos acadêmicos e estudos da área. Falando um pouco da nossa trajetória, então, eu sou formado aqui em engenharia de produção mecânica pela Universidade de São Paulo. Eu sou especialista em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Sou pesquisador, estou terminando mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina. E eu sou certificado Lean Six Sigma Black Belt pelo Instituto Internacional Six Sigma nos Estados Unidos, né? International Six Sigma Institute. Eu tenho 20 anos de experiência na área de gerenciamento de operações na indústria, já tendo atuado aí na área de processo, de engenharia de produto, na área de qualidade, gestão de qualidade, engenharia de qualidade, na área de manufatura, na área de operações e serviços, na área de supply chain e na área de suprimentos. Então, passamos basicamente por todas as áreas que compõem o gerenciamento de operações, como a gente vai explicar na sequência. Atualmente eu sou head de operações de uma empresa de tecnologia chamada Analyse, uma empresa especializada na área de procurement, com soluções de tecnologia na área de cadeia de suprimentos para grandes indústrias, né? Sobretudo com soluções na área de desenvolvimento de novos fornecedores, soluções no campo, falo, tecnológico, né? Na área de software. Sou membro do Núcleo de Tecnologia e Inovação da Associação Comercial e Industrial de Joinville. Sou membro da National Customer Service Association, que é uma associação nacional de atendimento ao consumidor nos Estados Unidos, pelos muitos anos de trabalho que a gente fez, né, 10 anos de trabalho na área de operação de serviços nos Estados Unidos, né, especialmente. E também sou pesquisador do Laboratório de Empreendedorismo e Inovação na Federal de Santa Catarina e do Grupo de Estudos Organizacionais da Pequena Empresa, faltando empresa aqui, da Universidade de São Paulo. A gente já, em resumo, né, lógico que a gente passou por muita coisa aí dentro do campo profissional, mas anteriormente a gente atuou como gerente de operações e clientes da América Latina da empresa ACI, que é uma empresa americana global de componentes eletrônicos e chicotes elétricos. Também nós somos gerente de operações e serviços da indústria Fox, em São Paulo. Fomos coordenador de operações e serviços, gerente de serviços da Whirlpool Corporation, no Brasil e no exterior, e antes disso atuamos como auditor líder de qualidade lá em São Paulo, na SMAC, né?
E aí atuamos também em outras empresas, né? Na Tucol, na área de suprimentos, na própria Tecans, na área de qualidade e outras empresas também, né? Então, basicamente, essa é a nossa trajetória, né? E o objetivo nosso é falar um pouquinho sobre a questão da gestão de operações, né? Bom, pessoal, então, em linhas gerais, o que é o gerenciamento de operações? De modo bem grosseiro, partindo do mais simples para depois a gente ir deixando as coisas mais complexas, né? Mas de maneira bem simples, né, pessoal? A operação constitui o processo pelo qual nós transformamos matéria-prima em insumos em produtos e serviços para consumidores e clientes, né? Então, o processo de transformação de matérias-primas em insumos, que são passados por um processo de transformação que pode ter um tempo instantâneo, no caso de prestação de serviço, que é chamada servitização, né? Também, que é também uma possibilidade dentro das indústrias, né? Então, quando você tem um processo de transformação que pode ser um tempo quase zero, que é uma prestação de serviço, ou um tempo maior que zero, que é no caso de produtos, isso depois visa atender as necessidades dos consumidores e dos nossos clientes. Então, isso constitui o escopo do gerenciamento de operações, né? Ou seja, dá para perceber que é uma área muito grande, né? E é uma área fundamental aí para a competitividade. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre um pouco da como é que o gerenciamento de operações é importante. Às vezes a gente fica achando, quando a gente a gente fala de operação, que operação a gente é mais para indústria, para empresa grande e tal, produtos acabados. A gente acha que a primeira coisa que vem na cabeça é uma televisão, uma geladeira, um carro, né? Mas a gente vê que o gerenciamento de operações é um trabalho, um estudo importante em todos os tipos de organização, né? Então, Até por complementando, exemplo, Rodrigo, sim, complementando um pouquinho a sua fala, né? É interessante porque aqui às vezes a gente tem essa visão de que o gestor de operações, né, ele vai atuar somente em campo industrial, não é? E é até bom desmistificar isso, porque há muitas oportunidades hoje na área de operações, né, em outros campos, né, que a gente às vezes nem imagina, como por exemplo esse primeiro que você vem citando, né, na área médica. exatamente, né? Então, olha só, né? Então, na área da medicina, né? Então, o gerenciamento de operações usa o conhecimento para diagnosticar condições com eficácia, a fim de tratar preocupações reais e percebidas do paciente, né? Então, como que a gente entende essa operação de atendimento ao paciente, né? Ela também vai ter insumos que vão entrar ali, que são as informações que o paciente dá, né? E nós vamos ter depois uma prestação de serviço, ou várias prestações de serviço, por vários exames, um diagnóstico, depois ou uma cirurgia, um procedimento, né? Objetivando sair como resultado final aí o paciente numa condição melhor do que entrou, no mínimo, né? Numa fábrica, que já é um cenário muito tradicional, né? Uma operação, por exemplo, na área de consultoria, então o uso de gerenciamento de operações em pessoas para criar efetivamente os serviços que irão abordar as necessidades atuais e potenciais do cliente, né? Então, esse trabalho de entender as necessidades, consultoria, ela busca entender a dor, né, do cliente ali no final. Então, como é que a gente realiza um processo que a gente, lá no final, a gente preencha os objetivos que foram propostos, né? Dentro de uma instituição de caridade, por exemplo, gestão de operações utiliza os nossos recursos dos nossos parceiros para fornecer rapidamente suprimentos e serviços que aliviam o sofrimento da comunidade. Então, o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, um Greenpeace, né? Uma Cruz Vermelha Internacional. Então, são instituições centenárias, né? A própria a Médicos Sem Fronteiras é uma instituição de mais de 100 anos, né? Então, foi criada lá no século XIX, nos Estados Unidos. Então, são instituições que você precisa. Imagine você num cenário de guerra.
Imagine o cenário, pessoal, de você trazer doações, por exemplo, quando tem a ONU, né, que faz o trabalho também de entregar mantimentos. A gente tem visto lá na faixa de Gaza, né, a dificuldade logística de você levar mantimentos para aquelas pessoas naquela condição. Se vocês viram, noticiaram, mas o pessoal entregando mantimentos de helicóptero, né? Ou entregando mantimentos, derrubando os caixotes no próprio mar, né? As pessoas entrando no mar para poder buscar o mantimento. Imagine você entregar doações em pessoas que estão numa condição de extrema dificuldade. Pegar um outro caso, que até tem filme sobre isso, aquele caso das crianças que ficaram presas na caverna, acho que na Malásia, se não me engano, na Tailândia. Não sei se vocês viram esse caso. As crianças ficaram lá, acho que por mais de uma semana, né? Como é que se supre, como é que se atende, que tipo de operação que você precisa fazer para atender com oxigênio, com mantimentos, né? Enfim, situação de catástrofe. Então, veja só como é difícil você organizar uma operação dessa complexidade, cenários adversos e rápido, né? Você não pode, daqui um mês, então a gente consegue, vamos tentar. Não, às vezes você tem 24 horas, no caso de um terremoto, você tem 24 horas para mobilizar aí equipes de resgate, mantimentos, ferramentas, né? Especialistas para poder identificar ali pessoas que estão soterradas. Então, isso são a própria. A gente tem estudado aqui o gerenciamento de operações de instituições sem fins lucrativos, por exemplo, como internacionais, como Cruz Vermelha, Greenpeace. Eles têm uma área, Eliana, só da área de gerenciamento de operações global, né? Eles têm uma diretoria só para isso, para atender, fazer a integração da cadeia de suprimentos globalmente, né? Em tempo recorde. Então, realmente é uma coisa muito importante, né? Então, você ter uma atenção com esses aspectos. Um outro exemplo aqui na agência de publicidade, né? A gestão de operações utiliza o conhecimento e a experiência da equipe, né, para apresentar de forma criativa ideias que encante os clientes e atendam suas reais necessidades, né? Então, é uma operação criativa aqui no caso de publicidade. Então, Complementando agora, a tua fala também, Pois vez por não. outra eu vou aqui bater um papo contigo. É bom que não fica, né? A gente não fica. Claro, é até interessante essa questão de você trazer as áreas de instituições de caridade, né? Até mesmo porque hoje elas são muito bem estruturadas, né? Principalmente essas que são referência hoje, a ONU, né? A gente tem o Greenpeace, tem várias outras entidades não governamentais que elas já têm essa estrutura organizacional, né? Com atividades operacionais bem definidas e bem geridas, né? E trazendo aí oportunidades para várias profissões, né? Inclusive, deixando a deixa para vocês que estão assistindo, né? Por exemplo, a ONU, vez por outra, ela coloca lá vagas de emprego, né? Para poder contratar pessoas, né? Em determinadas áreas. E são áreas bem distintas, né? Às vezes a gente pensa, vou ser contratado somente se eu for formado na área de direitos humanos ou numa área de humanas, né? E não necessariamente, né? Precisa-se sim de pessoas que saibam gerir essas organizações, né? Em diversas áreas, não somente nessa, tá? Então, eles realmente estão em busca de pessoas especialistas, pessoas que realmente conheçam, né, os processos gerenciais, as atividades, para poder gerir bem os seus negócios, né? Exatamente, né? Então e a gente vai ver que toda a operação, pessoal, ela vai fazer o balanço entre os dois extremos do processo, né? Que é justamente o mercado e a organização, né? Então, as operações elas precisam lidar com esse conflito entre a natureza do mercado externo e a natureza dos recursos internos da organização. Qual que é o grande desafio aqui? O grande desafio é uma empresa, ela lida internamente com um cenário de restrição de recursos, pessoal. Então, onde você tem talentos limitados, você tem recursos financeiros limitados, você tem conhecimento técnico limitado e você tem a complexidade dos processos internos que você tem que
superar, né? Então, normalmente é muito difícil você manejar uma organização, e quanto maior ela é, mais complexa é a relação entre os entes que compõem uma organização. Falar aqui mais especificamente, assim, nós temos área de recursos humanos, de qualidade, desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de fornecedores, compras, comercial, marketing, pesquisa e desenvolvimento, gerente de processo, manufatura. Então, nós temos operação de serviço, atendimento ao consumidor, né, pós-venda, sem contar a parte de planejamento, SNOP, ou vendas e operações, né, que é o planejamento de operações, entre demanda e oferta. Então, a parte de planejamento, parte de PCPM, parte de materiais, parte de inventário, parte de estoque. Então, veja que tem uma série de entes que compõem uma operação. Esses entes, eles se relacionam entre si vamos dizer assim, através de uma série de procedimentos, de processos, e que, obviamente, que tem todo um esforço para a organização operar. E para a organização operar, ela precisa obedecer uma série de processos que são estabelecidos. Agora, como é que você reage, como é que uma operação reage diante de um mercado externo, que a gente sabe, pessoal, cada vez mais dinâmico, cada vez mais heterogêneo, cada vez mais imprevisível, né? Vamos pegar um exemplo. Eu vou pegar um exemplo real de um caso aqui, porque sempre é bom a gente trabalha assim no mercado, a gente tem a vantagem de a gente contar situações que nós vivemos, né? Além dos cases que existem na literatura, mas passar situações reais. Eu trabalhei numa empresa na parte de gerenciamento de cadeia de suprimentos na América Latina, uma empresa global, né? E olha só o que aconteceu. A gente tinha uma operação na América Latina que a gente puxava componentes da fábrica da China, a parte de desenvolvimento de fornecedores e gestão de fornecedores ficava no México, e o time de gerência de produtos, desenvolvimento de produto, ficava no Canadá, né? Então, a gente tinha três países, três equipes, três culturas diferentes de trabalho, de forma de atuar, que elas precisavam se conversar, e eu gerenciava essas três equipes aqui no Brasil, para poder a gente atender o mercado da América Latina. Então, olha só, dificuldade de mudança, restrições técnicas, e língua, né, idioma, fuso horário, né? Então, para você fazer reunião na China, lá são 11 horas para frente, no Canadá são 3 horas para trás, 4 horas para trás, e o Acho que o México maior desafio é o é fuso mais, né? horário, né? É, Porque exato. enquanto um tá Né? num horário, o Então, outro já tá à noite, o outro é dia, né? Às vezes um tá pela manhã, o outro já tá no exatamente. Tem final do todo um delay, turno. né? Um delay de se manda um negócio, demora um dia para responder. Mas aí, olha Verdade. só, aí o que aconteceu? A gente teve um negócio em 2021 que foi o Covid, né, pessoal? 2020. O que aconteceu com o Covid? O que aconteceu com as cadeias de suprimentos globais? Elas foram diretamente afetadas, né? Teve o shutdown, nós tivemos aí praticamente o fechamento, aí o mundo ficou em suspenso, né? Praticamente as operações, falando um pouco mais das operações de fábrica, sobretudo na China, né, que foi um dos países mais afetados, né, pelo Covid, onde nasceu o Covid. Então, a gente teve lá uma grande quantidade de fornecedores da nossa empresa. A gente chama fornecedores Tier 1. O Tier 1 é fornecedor chamado de primeira camada no mercado, né? Tier é camada, né? Tier 1 é a primeira camada. Então, os fornecedores de componentes de primeira camada fecharam a fábrica, todo mundo ficou em lockdown e não tinha mais componente. Aí você fala assim, então vamos tentar componentes alternativos, vamos tentar pegar fornecedores alternativos de outros locais do mundo. Ok, aí você ia para o fornecedor T1 em outra região, na Europa, por exemplo. Aí o cara da Europa falou assim, olha, nossos estoques estão comprometidos, a gente não pode mais fornecer, porque a gente tem uma previsão de demanda que a gente não pode vender para você, senão nós vamos ficar sem. Por que nós vamos ficar sem? Porque os nossos fornecedores, que são os fornecedores de segunda camada, Tier 2, ou seja, fornecedores de matéria-prima, fornecedores de silício, fornecedores de chips, fornecedores de eletrônicos,
fornecedores de maquinário, enfim, né, as commodities e os fornecedores de terceira camada, etc. Eles também estão parados, né? Então, como eles estão parados, nós não conseguimos abastecer os nossos estoques. E aí a gente não consegue nós produzirmos, porque os nossos fornecedores não conseguem produzir. E aí, como a gente não tem nossos fornecedores, nossos estoques estão comprometidos, nós não podemos vender para vocês. Então, você veja que como é a dificuldade. Então, não é só a China, né? Então, é o mundo todo. E aí aconteceu um fenômeno que é muito conhecido na cadeia de suprimento, chamado o efeito chicote, né? Ou sweep effect, né? O efeito chicote. O que é o efeito chicote? O efeito chicote é quando você tem um problema de abastecimento lá no começo da cadeia de suprimentos, né? Em que você não vai sentir isso de imediato. Pode ser é como se fosse, uma analogia boa, é como se fosse um tsunami no mar, né? Um terremoto no mar. Você tem um pequeno terremoto no mar, ninguém percebe, ninguém sabe que ele aconteceu. Aí começa aquilo lá, uma ondinha pequena lá no meio do oceano, aquilo lá vai chegando perto da praia, o que acontece? Vira uma onda gigante, né? E aí aquela onda gigante se torna uma tsunami mortal muitas vezes. Então é a mesma coisa que acontece na cadeia de suprimentos. Você tem um problema de abastecimento lá no começo da cadeia de suprimentos, né? Com fornecedores de commodities, só para dar um exemplo, e você não percebe isso por 3 meses, às vezes por 6 meses, você acha que nada está acontecendo, e todos os seus concorrentes também não percebem, os seus fornecedores também não percebem, os fornecedores dos seus fornecedores também não percebem, e aí quando você começa a sentir o efeito, já não dá tempo mais de reagir. Porque aí os seus fornecedores não têm mais o componente, os fornecedores dos seus fornecedores não têm mais como fabricar, aqueles fornecedores estão interrompidos. E aí até você perceber isso, sentir e você tomar uma medida de contenção, um paliativo, demora às vezes 6 meses, às vezes demora 1 ano para regularizar o mercado. Por isso que quando a gente teve o efeito do Covid, pessoal, o que aconteceu com a parte de fornecimento de componentes, fornecimento das fábricas? Vocês vão lembrar nos noticiários que as indústrias automobilísticas, 1 ano após o Covid, estava com fábrica fechada por falta de chip, né? Por falta de componentes eletrônicos. Por quê? Por placas eletrônicas. Pô, mas já acabou o Covid, faz 1 ano que não tem Covid. Pois é, mas até você regularizar toda a cadeia de suprimentos, tem todo um trabalho que precisa ser elaborado, e é um trabalho que demora meses para você regularizar, né? Esse é o famoso efeito chicote da cadeia de suprimentos. Então, esse é um caso que aconteceu conosco. 1 ano depois do Covid, a gente teve uma situação que 98% das nossas entregas para o cliente, que é uma empresa nossa que era global, para o outro cliente global, foram comprometidos, 98%. A gente conseguiu mitigar isso daí, rearranjando, né, fazendo homologação de fornecedores às pressas, em 50% dos pedidos, né, mas tem um limite, né, onde a gente consegue atuar. Isso comprometeu fortemente as operações da companhia, né. E aí, assim, olha só as consequências disso, Eliana. Quando você tem um processo entre um fornecedor global e um grande cliente global, existe uma coisa chamada qualidade assegurada. A qualidade assegurada é um contrato de alto nível, pessoal, em que a empresa que compra se compromete a cumprir o pedido de compra, então ela não pode deixar de comprar o seu componente por 12 meses, dentro daquele volume que foi planejado, chamado forecast, né? E, por sua vez, a empresa que fornece se compromete a fornecer no prazo, no preço combinado e no lead time combinado. Quando você quebra esse tipo de contrato, existem multas altíssimas que você tem que pagar, certo? E isso acontece entre a relação entre o cliente e o fornecedor, aí entre o fornecedor e o fornecedor Tier 1, que é da próxima camada, também tem contratos de fornecimento. Entre o fornecedor Tier 1 e o fornecedor Tier 2, tem também contratos de fornecimento bem amarrados, e assim por toda a cadeia. Aí, olha só a situação prática lá. Quando a gente teve o Covid, a nossa companhia, que é uma empresa global, presente em mais de 60 países, com mais de 60 mil funcionários,
ela deixou de atender o seu principal cliente global. Quebrou um contrato, certo? Quebrou o contrato no sentido de quebrou o cumprimento do contrato. Aí vem a multa altíssima, mais milhares e milhões de dólares de multa. Quem que tem que pagar essa conta? Aí a conta veio para a mesa, a nossa empresa lá falou assim, não, nós não temos culpa, cara. Isso aqui não tem nada a ver com a gente, isso aqui foi que os nossos fornecedores não conseguiram entregar. Essa conta, na verdade, é que o nosso fornecedor tem que pagar. Eles que não entregaram os componentes. Aí eles falaram assim, não, mas nós não temos nada com isso. Os nossos fornecedores conseguiram entregar. E assim foi. Na verdade, a culpa era do Covid, né? Vamos combinar. Então, o que aconteceu? Uma conta de milhões de dólares ficou sobre a mesa e ninguém acertou de pagar. Até hoje está discutindo quem que vai pagar essa conta de milhões de dólares, É que até foi a interessante você falta de trazer conhecimento. isso, Rodrigo. Eu sou professora da disciplina de PCP aqui no presencial, né? E é algo que eu Sim, costumo muito falar para eles que precisa sim realmente analisar a demanda, né, para você poder fazer a tua programação corretamente. Da mesma forma como você tem que ver se você tem condições de atender aqueles pedidos, né? E quando você tem ali fornecedores que não são confiáveis, ou até mesmo fornecedores que têm imprevistos que podem acontecer, como na época da Covid, foi algo assim inusitado, né? é, Precisa se tomar decisões, né? Então, com base naqueles dados que eles têm, quais são as decisões que eles vão tomar? Né? E eu faço um case com eles, né? E dou o mesmo caso para vários grupos e eu quero que eles me digam qual é a decisão. Então, eles têm que se reunir em grupo, né? Em equipe e conversar com a equipe deles para ver quais são os direcionamentos para aquela situação que se tem, né? E apesar de ser o mesmo, assim, os mesmos dados, né, uma decisão que um toma não é a mesma que o outro, né? Até mesmo porque eles precisam ali pensar e analisar qual vai ser ali o melhor direcionamento. Pode ser que coincida, né, alguma decisão com outra, mas eles precisam justificar também, né? E eu pego no pé deles em relação a isso. exatamente. Exatamente. Então, assim, isso são situações reais, pessoal. Só para mostrar o quanto é difícil você balancear um cenário muitas vezes imprevisível, e tirando o Covid, mesmo assim, o cenário cada vez mais é imprevisível, né, pessoal? As coisas acontecem muito rapidamente, com uma operação que não reage na mesma velocidade. E aí a gente queria só para mostrar para vocês, vamos correr um pouco mais por causa do tempo, né? Professor Liano vai me cortando aqui, porque senão a gente vai embora. Mas a gente tem dentro do gerenciamento de operações, pessoal, só para a gente entender, existem 3 áreas centrais de qualquer organização: marketing e vendas, 2, desenvolvimento de produtos e serviços, a parte de gerente de produto, né? E pesquisa e desenvolvimento estará incluso, e a função de operações. Então, essas 3 a gente chama de core, de essência de uma organização. Então, é a parte, basicamente, venda, ter produto e você transformar o produto, você conseguir entregar o produto, né? Transformar e entregar o produto. Então, são as 3 áreas principais, normalmente, né? E aí você tem funções de suporte, as principais aqui, a parte financeira e contábil, a parte de recursos humanos e a parte jurídica, por exemplo. Ah, mas e o banco? Não, quando é banco, a função principal é a financeira, né? Seria a parte de operações, seria o próprio financeiro, né? Mas estou falando de uma situação genérica, né? Uma situação genérica. Nós temos a parte de gerenciamento de operações, ela é uma das 3 áreas principais aqui de uma operação de uma maneira geral, né? Então, quando a gente fala aqui sobre operações, a gente pode ter operações, eu peguei 3 exemplos reais aqui, uma delas numa empresa que a gente trabalha aqui, que é a Docol, por exemplo, que são operações de médio prazo. Qual é a diferença de operações de curto, médio e longo prazo? Vai da natureza do negócio. Então, pessoal, um negócio cujo objetivo do negócio é você vender barato, como, por exemplo, uma loja de departamento, assim, popular, vou dar um exemplo, em que você vende barato, não adianta você fazer uma estratégia de 10 anos, uma estratégia de 20 anos. Você não vai trabalhar com esse horizonte. Tem por quê? Porque como você tem foco em preço,
você precisa reagir rapidamente ao mercado. Porque o seu vizinho lá vai vender a R$ 1 mais barato, né? Então você precisa o quê? Ter velocidade de reação. Então, então quando você for abrir um negócio o mercado é um mercado onde você tem uma característica de reação rápida, de muita oscilação, né? Você precisa constituir uma operação de curto prazo. O que significa isso na prática? Ora, você precisa ter capacidade de mexer na sua operação do dia para a noite. Então não adianta você fazer um contrato com o fornecedor de 12 meses, planejando um forecast de 12 meses, porque às vezes você pode chegar no mês que vem e não vai comprar mais dele, porque você precisa comprar do cara mais barato. Então, são situações como essa que caracterizam uma operação de curto prazo. Operações de médio prazo, de 5, 10 anos, são operações que têm já um volume de investimento maior, é um caso clássico, por exemplo, de fabricantes, né? De linha branca, por exemplo, fabricantes aqui estou falando um exemplo da Docol, metais sanitários, né? Aqui em Joinville, a Docol, que faz metais sanitários e louças. São operações de médio prazo, né, pessoal? De 5 a 10 anos, pelo menos. Então, teve a Docol, por exemplo, comprou agora uma fábrica, construiu, na verdade, uma fábrica de louças em Poços de Caldas. Quanto tempo demora para uma operação de louças se estabilizar em termos de variação de processo, em termos de conhecimento, em termos de estabilidade de fábrica? 5 anos, pessoal. 5 anos para você entrar numa situação de regime de fábrica. Que regime? Ah, deu pau na máquina, agora é isso, agora a temperatura está alta, agora a temperatura está baixa, o material está saindo assim, o material está saindo assado. Né? É você ajustar a cadeia de suprimentos, ajustar os fornecedores, ajustar os canais de distribuição. 5 anos. De onde veio 5 anos? Do mercado. Esse tipo de mercado, com essa tecnologia necessária para você construir louças, vou dar um exemplo de louça, vaso sanitário, pias, essas cubas, essas coisas, né? Para você ajustar esse tipo de operação, 5 anos. 5 anos é uma operação de médio prazo. É mais difícil de você copiar, você precisa ter foco e capacidade de processo, né? Você precisa ter processo robusto, com pouca variação, senão você vai gastar muito dinheiro, e vai quebrar. E é uma operação que tem essa característica. Operações de longo prazo. Operações que são quase impossíveis de você copiar. Tem foco na capacidade de integração das cadeias de suprimentos a nível global. O exemplo é a Amazon. Outras empresas igual à Amazon nós temos, com esse nível de excelência, com esse tempo de entrega, com essa capacidade de sair da China e ir para a Califórnia, da Califórnia para a China, passando por qualquer lugar do mundo. Né? Que empresas que conseguem fazer isso? Com a velocidade, com a flexibilidade, com o custo e com a qualidade que eles fazem? Pouquíssimas, né, pessoal? É difícil achar empresas com esse patamar de excelência operacional. São operações, mas quantos anos a Amazon demorou para chegar no patamar que ela está? Quase 30 anos, né, pessoal? Quase 30 anos. Começou lá com o Jeff Bezos lá no escritório da casa dele, com uma pilha de livros. Demorou 30 anos para chegar numa situação como essa. Não é uma coisa que você faz em 5 anos, né? Porque é extremamente... a Mercado Livre, uma operação também, não é global, né? É nível América do Sul apenas. Mas olha só, eles estão apenas na América do Sul. Quantos anos eles estão fazendo de aniversário? 25 anos. Eles estão fazendo 25 anos de aniversário. Quer dizer, quantos anos eles demoraram para poder conseguir ter uma operação nesse nível de excelência? 25 anos. Certo? Então, você vê como são características diferentes, é lógico. E com esse tipo de operação de longo prazo, aí você precisa ter uma outra característica da sua operação. Quais características operacionais são importantes para serem consideradas numa empresa, numa organização, pessoal? Basicamente, a literatura, lógico que ela coloca situações diferentes, né? Mas vamos colocar o cenário clássico, é colocado pelo Nigel Slack aqui no livro que fala sobre administração da produção, um clássico aqui da engenharia de produção, né? O pesquisador australiano que passou pelas universidades na Inglaterra e nos Estados Unidos também, né? Ele traz para nós aqui os 5 pilares fundamentais aqui da competitividade operacional: qualidade, velocidade, assertividade, né? Que traduzindo aqui por dependability aqui seria o equivalente, né? Seria dependabilidade, mas não existe essa palavra, né? Seria algo relativo a
parecido com assertividade. Então, qualidade, velocidade, assertividade, flexibilidade e custo. Qualidade é o quê? Você entregar o produto certo, ou seja, de acordo com aquilo que o cliente espera, ou até melhor. Velocidade é você entregar no tempo rápido, né? Combinado. Então, se você consegue entregar rapidamente, você tem velocidade. Se você consegue entregar no tempo combinado, você tem assertividade. Então, eu comprei um tênis e eles falaram que entrega da China em 45 dias. Se você entregar em 45 dias, você não foi rápido, mas você foi assertivo, né? Essa de Eu comprei um tênis assertividade também, professor, a gente chama também de confiabilidade, né? também. Confiabilidade. É o quanto você consegue prever aquilo que você combinou, cumprir o combinado, né? Não só no tempo, mas nos outros fatores também, né? A flexibilidade está relacionada ao quanto que você consegue reagir diante das variações. Eu dei o exemplo clássico aqui do Covid, mas a gente tem todo dia isso nas empresas, né? É uma máquina que quebrou, é um funcionário que faltou, é um desastre natural, choveu, destelhou o telhado da fábrica. Enfim, tem um fornecedor que ele não consegue mais atender, você só tem ele, né? É um fornecedor exclusivo, de uma peça exclusiva. Como é que você faz, né? Enfim, tem N situações que você precisa ter flexibilidade para você contornar isso daí, e custo, obviamente, que sempre é um ponto importante. Né? Quando a gente fala aqui sobre as vantagens competitivas, né, os pilares que vão nos ajudar a entregar as vantagens competitivas são esses 5, uma operação precisa pensar em como fazer isso. Como que eu vou ter qualidade? Como que eu vou ter velocidade? Como que eu vou ter confiabilidade? Como eu vou ter custo? Né? Então, o como passa pela entrega de recursos, ou pela definição de recursos, pela tomada de decisão dos recursos que eu vou precisar pensar. Eu preciso pensar em capacidade estrutural? Preciso. Quantas fábricas eu preciso? Então, se eu for, por exemplo, eu quero entregar, eu quero trazer, vamos supor, eu quero entregar produtos lá na China. Ótimo, tudo bem. Tá. Será que se eu colocar uma fábrica lá na China para fabricar alguma coisa, para atender aquele mercado, não é melhor do que mandar daqui? É uma possibilidade, tem que fazer a conta. Né? Será que compensa? Né? Então, eu preciso entregar produtos no Nordeste. A gente está aqui em Santa Catarina. O que é mais negócio? Eu montar uma fábrica aqui, investir em canais de distribuição, ou eu logo faço um centro de distribuição no Centro-Oeste, e aí eu mando para lá e depois eu alimento o Nordeste, ou eu faço logo uma fábrica lá no Nordeste? Então, esse tipo de tomada de decisão, ela vai estar relacionada diretamente àquilo que eu quero, que eu considero como vantagem competitiva em relação aos meus concorrentes naquele mercado. Então, se por exemplo, for um mercado em que velocidade ela é um fator diferencial de competitividade, eu não posso demorar muito tempo, porque senão eu vou ficar para trás. Então, isso é uma coisa importante. Integração de cadeia de suprimentos é uma coisa importante. Processo de tecnologia, sistemas, automação, integração de sistemas é uma coisa importante, né? Será que os meus sistemas eles atendem? Uma coisa é ter um RP simples, daqueles que você arruma de nuvem em qualquer lugar, na internet, no Google. Outra coisa é ter um SAP. O custo de implementação do SAP, na última uma das empresas que eu trabalhei, foi de 60 milhões de dólares. 60 milhões de dólares. É coisa de, estão falando aqui, em torno de 300 milhões de reais. Isso para poder fazer um upgrade do SAP. Não é para instalar o SAP. Para fazer um upgrade do SAP. Então, vocês imaginam a grana que é você investir em tecnologia. Mas é uma empresa global. Né? Enfim, então são todas tomadas de decisão que elas vão nos auxiliar a poder entregar as vantagens competitivas necessárias. Quando a gente combina, caminhando aqui mais para o final, né, pessoal? Quando a gente combina as tomadas, os pilares estratégicos competitivos que são qualidade, velocidade, confiabilidade, flexibilidade e custo de uma operação. Quando eu verifico como entregar cada um deles, cruzando esses dois eixos,
eu vou ter uma matriz, né, que é a matriz de desempenho de uma operação, que ela é uma matriz muito importante, né, para que a gente possa permitir desenhar uma operação. Então, se qualidade é crítica, eu preciso anotar lá, qualidade é crítica, né? Então, eu preciso o quê? Eu preciso investir, então, em desenvolvimento de talentos, de pessoas, para poder ter processo que me entregue qualidade de alto nível, né? Se, por exemplo, custo é crítico, eu preciso ter escala, eu preciso trabalhar com volume, por exemplo, que o volume vai me permitir, por exemplo, eu ter um custo mais baixo. Então, capacidade é importante. Então, assim, como é que eu defino isso? Conhecendo o que o mercado onde a minha operação está considera como crítico, o que o meu cliente considera como crítico. Ah, mas tudo é importante. Não, tudo é importante, mas sempre tem uma coisa mais importante do que outra, e essa leitura a gente precisa fazer. Por que precisa fazer? Porque a organização, pessoal, ela não consegue ter tudo. Ela tem recursos limitados, ela tem pessoas limitadas, ela tem talentos limitados, ela tem dinheiro limitado, ela tem fábricas limitadas. Ela não pode pensar que ela vai atuar numa qualidade premium, na velocidade extraordinária, uma assertividade, confiabilidade 100%, com flexibilidade total e custo baixo. Isso não existe. Essa empresa não existe, né? A empresa que quer fazer tudo, ela acaba falindo, ela não consegue, né? Então, é preciso entender o mercado onde a operação ela está constituída, e aí depois eu vou constituir minha operação de acordo com aquele mercado, né? Com aquilo que o mercado valoriza, o meu cliente valoriza, né? Então, hoje, cada vez mais, pessoal, qual que é o cenário que a gente tem dentro da parte de operações, né? A gente tem um mundo onde a velocidade ela é importante, onde eu tenho um mundo onde tem desenvolvimento de novas tecnologias, estamos vendo aí a parte de inteligência artificial, de machine learning, né? A gente tem uma situação de impasse no abastecimento cada vez mais, não só por Covid, mas situação de guerra. A gente está vendo aí situação relacionada, por exemplo, à questão da gasolina, né? Onde a gente tem flutuações, toda vez tem flutuações de preço, por quê? Porque a gasolina, o preço é determinado pelo mercado internacional. Quando você tem uma guerra estourando lá no Oriente Médio, isso é importante. A gente tem os fretes, por exemplo, os fretes logísticos globais, não sei se você sabe, Eliana, mas eles aumentaram 125% no mês passado, o frete marítimo global, na média. Por quê? Porque a gente tem uma situação de guerra no Mar Vermelho. Além da guerra, a gente tem a pirataria daquela região. Então, o frete marítimo que liga a Europa à Ásia, que é o maior volume que nós temos de comércio internacional que nós temos hoje, é essa região do Mar Vermelho, é um cenário de altíssimo risco, né, de segurança, pelos mísseis, pelos sequestros, né, pela violência. Então, o que as grandes companhias marítimas e logísticas estão fazendo? Elas, de vez elas saírem da Europa e caminharem pelo Mar Vermelho até a Ásia, elas estão dando a volta pela África, passando pelo chifre da África, ali, descendo pelo Cabo da Boa Esperança, dando toda a volta em torno da costa africana para chegar lá na China, e vice-versa. Quanto que aumenta o frete quando ele faz esse caminho, né? Então, o frete, por exemplo, aumentou 125%. Então, olha só. Então, é um cenário de volatilidade, é um cenário que as empresas precisam saber lidar com isso. Como é que lida com isso, né? Então, quais são as tendências atuais e perspectivas futuras, né? A gente está se baseando aqui no paper que saiu no final do ano passado, que eu estava lendo aqui, sobre o novo modelo de gestão de operações, né? Do futuro. Então, o que nós temos nesse modelo, né? O que ele fala aqui? Fim do modelo tradicional de gestão de operações de comando e controle. Então, qual é o modelo de comando e controle? Tomar a decisão fica lá no topo da cadeia. Você vai cascateando isso do nível estratégico, para o nível tático, do nível tático para o nível operacional, e as coisas vão acontecendo. Isso sempre funcionou. E por que isso cada vez mais está sendo colocado em xeque? Porque nós temos um mundo cada vez mais imprevisível. A gente precisa tomar decisões cada vez mais rápidas. E o tempo para tomar a decisão do modelo de comando e controle, ele é muito mais alto do que o tempo de tomar a decisão quando acontece lá na ponta diretamente pela pessoa que está lá na operação.
E muitas vezes uma empresa global que precisa reagir rapidamente à volatilidade de mercado, oscilações, ela não tem esse tempo todo de reação, onde você capta todas as informações da base lá do piso da cadeia, né, da pirâmide, passa pelos níveis táticos, processa a informação, passa para os níveis estratégicos para poder entender, para tomar decisão, para voltar. Então, esse caminho é um caminho longo, que muitas vezes demora e que as empresas não podem mais se dar o luxo de perder esse tempo todo para tomar decisões. Então, no meio do caos da volatilidade, as empresas estão sendo forçadas a afrouxar as rédeas da tomada de decisão. O que isso significa? Significa que elas precisam que, cada vez mais, lá na ponta da cadeia, né, até eu coloquei aqui, não, é responsável por tomar as decisões mais táticas, né, em fornecimento, logística, fabricação, distribuição, é levada a outros lugares da organização até o ponto mais lógico, ou seja, onde a borracha encontra a estrada. Ou seja, onde as pessoas que estão na operação cada vez mais estão sendo chamadas a tomar decisões, né? E aí, qual que é o tipo de competência que vocês da universidade estão aqui precisam ter? Capacidade analítica, pessoal. Não dá mais para você falar, eu fiz o meu papel, meu chefe agora que se vire lá, ele que resolve. Não dá mais, pessoal. Nós temos que ser cada vez mais, desde um engenheiro júnior, desde um técnico, um tecnólogo, né? Uma pessoa que está entrando agora na empresa, um estagiário, lógico, ele precisa ter algum nível de análise de tomada de análise de dados, de entendimento de cenário, de transformar dados em informações para que ele possa ter algum nível de tomada de decisão. Não dá mais para você ficar pagando seu trabalho e falar, mandei e-mail para o chefe, ele que resolva lá. Não dá, o cara está soberbado, tem um monte de coisa. Você precisa ser capaz de tomar algum nível de decisão. Qual o nível de decisão? Aquilo que você combinar com o seu chefe. Né? Até aqui eu vou, né? Até onde que eu posso ir, até onde que eu não posso ir, né? Então, isso é fundamental para isso, né? Então, dispersar a tomar decisões operacionais desta forma é fundamental para a capacidade de uma empresa responder rápida e adequadamente a perturbações e mudanças no ambiente de negócio. Os líderes de operações que estão acostumados a ter controle devem parar de tentar microgerenciar, né? Microgerenciar, tá errado. Então, o que acontece? Não tem mais como o chefe ficar olhando todos os detalhes, cada coisa que a equipe dele faz, né? Então, é preciso que os operadores, as pessoas que estão nos níveis mais baixos ali da tomada de decisão, elas tenham condições de tomar decisões. E dessa forma, quais são os principais facilitadores para poder estimular essa mudança? Então, são 4, né, que o artigo estabelece aqui. Confiança, né? Lógico, se não é mais o chefe ali, ou o diretor, ou o presidente que vai tomar a decisão, vai passar por um nível mais baixo, ele precisa confiar, né, pessoal? Precisa ter um nível de confiança. As pessoas que precisam tomar a decisão precisam ter talento, elas precisam ter capacidade de conhecimento, de processamento de informações para tomar decisões. Transparência, né? Então, a informação precisa ser transparente para que a gente tenha condição de tomar decisões. Pode ser uma coisa difícil de ter acesso ao dado, né? Ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe para onde vai, porque não tem o dado, né? E a questão da tecnologia é fundamental para ajudar o quê? A gente ganhar mais produtividade nas coisas que são mecânicas. Não é que a IA vai fazer tudo, né? Mas as coisas que são braçais, a IA pode nos ajudar a fazer. Então, basicamente é isso que a gente tinha para falar hoje, professora. Eu dei uma corrida aqui no final porque a gente estourou o tempo, mas eu me coloco à disposição aqui para responder as dúvidas do pessoal. A gente que agradece, professor Rodrigo, trazendo aqui todo o seu conhecimento, experiência nessa área tão rica, né? Que é da gestão de operações, para que vocês possam ver aqui que é uma área até interdisciplinar, né? Não pensar que é Sim, somente para quem é engenheiro de produção ou para quem é da área de processos gerenciais, né? Mas que outros profissionais também atuam nessa área, né? E para isso precisa ter todo esse conhecimento, né, ter essas habilidades que foram trazidas aqui hoje, né? Professor Rodrigo, a gente teve realmente algumas perguntas aqui, né, que foram encaminhadas para mim, tá? Há alguns elogios dizendo que gostou bastante, né, da palestra, está gostando muito do assunto.
Teve uns que disseram assim que não imaginava que a gestão de operações podia atuar em outras áreas, né, tão diversas. É, Uhum. teve uma perguntinha aqui perguntando o que é o SAP, né? Ah, tá. SAP é uma empresa. Na verdade, SAP é o nome de uma empresa. Na verdade, é a maior empresa de sistemas de controle de recursos, né? Então, existe dentro da engenharia de produção, dentro da organização, pessoal, um sistema que gerencia os recursos da empresa, né? Que planeja os recursos, todos, não só recursos materiais, mas pessoas, planeja os insumos, planeja as vendas, planeja fornecedores, planeja a fábrica, planeja tudo, né? Então, uma empresa que faz a gestão, é um sistema que faz gestão da empresa. Esse sistema que faz gestão da empresa chama Enterprise Resource Planning, ERP, né? O ERP. O ERP é um sistema que gerencia a empresa. O SAP é o nome de uma empresa líder da área de ERPs. Então, é a maior empresa do mundo que fornece sistemas de gerenciamento organizacionais, né? Então, a gente deu o exemplo do SAP, porque o SAP é a empresa referência aí dentro das organizações aqui no mundo. A gente Depois vocês recebeu podem perguntas pesquisar. de cursos bem diferenciados, né? Recebeu aqui de gestão Sim, ambiental, da gestão financeira, da logística. Eu vou falar todas as perguntas, né? A gente tá com um tempinho um pouquinho curtinho, mas aí, à medida do possível, você tenta ver qual que você responde e deixa aí dicas tá aí bom, para o pessoal, tá? Uma delas diz tá bom. assim: olha, eu sou aluno da gestão ambiental, eu posso gerenciar operações na minha área, né? Aí, complementando essa, tem um que é da gestão financeira, que diz assim, ó, gestor financeiro também trabalha com gerenciamento de operações, né? Não sabia. E Sim, tá bom. tem outra aqui que pergunta se há oportunidades para atuar na gestão de operações com a logística. Eu acho que esses três aí a gente pode resumir para responder num núcleo só, não é? Porque são perguntas bem parecidas. E outra pergunta Sim, que surgiu aqui, né, que eu acredito que casa muito com a tua fala final em relação aos principais facilitadores, né, esses desafios futuros, que você acha que para se destacar nessa área precisa de quais qualidades, né, quais habilidades, perdão, e sim. aqui é considerado importante, ainda é considerado importante saber outras línguas para conseguir bons cargos nas organizações nessa área? Então, vamos lá por partes. Veja só, pessoal, operações, ela atua em qualquer, ela serve, o gerenciamento de operações serve em qualquer área de atuação. Então, no ambiente, lembrando o seguinte, pessoal, operações significa transformar insumos, né? Transformar os insumos, sejam quais forem, matéria-prima, insumos ou os inputs, as entradas, transformar isso em produtos e serviços para atender os clientes. Então, numa área financeira como um banco, né, você entrega serviço, certo? Qual é o serviço? Você entrega o serviço financeiro. Você entrega um serviço que você tem possibilidade de atender o seu cliente nos serviços financeiros de investimento, nos serviços de poupança, nos serviços de operações do dia a dia, né? Então, qual que são as operações envolvidas ali? Então, existe uma série de operações financeiras, né, que um banco faz, por exemplo, que você precisa saber controlar isso muito bem. Crédito, por exemplo, né, que é um dos serviços financeiros, e que você precisa saber controlar essa operação financeira. É lógico que as competências necessárias para você gerir uma operação financeira é diferente de uma competência necessária para gerir uma operação industrial. É diferente para gerir uma operação ambiental. Né? Então, a gestão ambiental envolve você entender a operação de você manusear os recursos ambientais ali presentes. Pode ser da água, pode ser, por exemplo, relacionado a reflorestamento, pode ser relacionado à questão de carbono, pode ser uma série de questões, a questão de esgoto, a questão do lixo, da reciclagem. Existe uma série de processos relacionados à gestão operacional da parte ambiental. Né? Então, precisa saber manusear muito bem quais são as entradas da minha operação ambiental. Por exemplo, vou dar um exemplo da reciclagem. Né?
que tem a ver com a questão ambiental. Você vai receber lá pode ser lixo orgânico, pode ser lixo não orgânico, você vai ter que receber essa entrada, você precisa saber como transformar aquela entrada em um produto que você consiga separar, por exemplo, que é uma coisa que você consiga reciclar efetivamente, né? Ou que você consegue vender, ou que você consegue mandar para o aterro. Então, você precisa ter uma operação que você consiga separar essas coisas. Até tipo de material, por exemplo, né? Então, essa parte é operacional, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento operacional. Então, operações, ela está em todos os campos, vamos dizer assim. Falando um pouco da logística, a gestão a logística e a cadeia de suprimentos são duas sub-áreas da gerenciamento de operações. Então, a gente não entrou nesse detalhe, mas quando a gente fala aqui, por exemplo, aqui da parte das funções, as principais funções dentro da operação, Aí a logística uma fica das... como tema de outra palestra da gente. Uma Cenas dos das próximos funções da capítulos, operação, né, Rodrigo? uma das funções da operação, da operação é a entrega, né? E a entrega é a logística, né? A questão da logística está aí. A gente teve uma outra que perguntaram sobre as competências, né? Eu acho assim, Foi. Isso mesmo. dentro o profissional da área de gerenciamento de operações, acho que tem que ter uma coisa que é fundamental no mundo moderno, é um profissional que ele tem que ter a capacidade de ter que ser principalmente da área de gerenciamento de operações, um integrador. Ele não pode ser um cara que sabe só fazer uma única coisa. Ele precisa conhecer um pouco de gestão de pessoas, ele precisa conhecer um pouco de logística, ele precisa conhecer um pouco de suprimentos, ele precisa conhecer processo. Vou dar um exemplo hoje. Hoje eu tive uma reunião. Na minha reunião, eu tinha o cara de gerente de processo, eu tinha o cara de gerente de manufatura, eu tinha o cara de qualidade, eu tinha a pessoa de inventário, o cara de gerente de produto e eu. A gente A precisava equipe entender multidisciplinar, não é? e assim, a gente precisa, eu não posso ser um cara que, não sei do que você está falando. Se você não consegue fazer reunião, né? E outro, o cara fala uma asneira, você aceita, né? Não pode. Então você precisa ter a capacidade de, poxa, conhecer um pouco da parte de obsoleto e inventário, conhecer um pouco, e PCPM também. Conhecer um pouco de PCPM, conhecer um pouco de qualidade. Isso aqui dá pra gente aproveitar isso daqui, foi bloqueado o lote. Tá, mas quantos por cento de bloqueio? A gente bloqueou 100%. Dá para como pegar uma amostra, fazer um reteste? Né? Aí tem que perguntar ao pessoal de engenharia de produto. Qual é a norma, qual é a especificação técnica que a gente reprova? Tem que perguntar ao pessoal de produto. O pessoal de planejamento, vai ter risco de ruptura? O que é ruptura no jargão aqui empresarial? Falta de abastecimento. Tem risco de abastecimento. Tá, então precisamos tomar uma decisão agora. Então, já é uma coisa que precisa saber. Perguntar para o pessoal de processo, tá bom, esse lote dá para reprocessar? Precisa saber se tem carga máquina. Tá bom, vê com o cara da manufatura lá. Tem carga máquina? Tem. Tá bom. Quanto custa para reprocessar? Não sei, vê com o pessoal da controladoria, levanta os custos. Então, levanta o custo faz sentido? Faz sentido. Tem carga máquina? Tem carga máquina. Quando que a gente consegue fazer? Semana que vem. Tá, o pessoal da qualidade consegue manter bloqueado? Não consegue manter bloqueado. O que a gente faz com as peças, então? Entende, pessoal? Então, assim, isso aí é uma reunião de 1 hora. Por quê? Porque você tem que colocar isso aí é gerenciamento de operações. É uma operação. É uma operação de um lote. Um lote de 3.500 peças. Então, veja que qual é a competência? A gente precisa ter a capacidade de dialogar com todas as áreas. Isso é muito importante, né? E sobre os idiomas, assim, eu vejo assim, dá para você trabalhar na área sem ter o inglês. Eu trabalho porque as pessoas que eu estava lá, poucos falavam inglês. Mas o inglês é um diferencial, né? Então, eu vou dar um exemplo numa área que eu atuo lá, da parte de desenvolvimento de fornecedores, por exemplo. Eu sou um cara que trabalha com o mercado, com fornecedores internacionais, porque eu sou o cara que fala inglês fluente, né? Eu consigo falar com o pessoal da Itália, com o pessoal da China, com o pessoal da Europa. Por quê? Porque o meu inglês é fluente. Agora, o outro cara que está do lado da cadeira do lado não fala, então ele foi com o mercado nacional. Fica mais restrito, né, pessoal? Então, assim, o inglês ele é um diferencial hoje em dia, né? O inglês é diferencial. É até importante você citar isso, né? Hoje aqui na instituição a gente está com
com as propostas, né, de cursos de inglês, né? Deixa até a dica para os nossos alunos. Sempre é ofertado semestralmente cursos de inglês aqui, né, no Uninta. Além disso, quem é do presencial, né, que faz cursos no presencial, já faz parte da grade curricular dos alunos, né, dos cursos, o inglês, né, desde o primeiro semestre até o final. E aqui no EAD a gente também tem a proposta do inglês, né, como disciplina complementar, tá? Então, não deixe para aprender o inglês depois que você se formar. Aproveita as oportunidades que a instituição está ofertando aqui para você, Uhum, né? E professor exatamente. Rodrigo, infelizmente nosso tempinho já está aí esgotado, É, né? Foi muito boa aqui a conversa, né? A gente pode até agendar outros momentos para que a gente possa trazer outras coisas, principalmente na área da logística. A gente tem o curso de logística aqui também, né? Que o pessoal ficou bem legal. interessado, tá? E a gente pode agendar, sim, né, outros momentos aqui. Nos nossos encontros aqui do síncrono, né, com os alunos do nosso EAD, para poder realmente compartilhar essas experiências que são fundamentais, né? Para que possa estimulá-los também, mostrar o que o mercado está pedindo Uhum. hoje, né? Aí eu deixo a Muito palavra bem, para muito você obrigado. poder finalizar e se despedir da galera. Agradeço ao professor Liano, demais alunos, colegas, né? São colegas de profissão, ou serão, né? Dizer que, se eu pudesse resumir assim uma mensagem final, realmente invista no estudo, pessoal. Hoje eu estou terminando, tenho uma graduação, tenho um MBA, tenho um mestrado, vou começar o doutorado. Realmente o conhecimento ele é o diferencial, né? A gente falou do inglês que é diferencial, mas o conhecimento é o diferencial, né? Hoje a sociedade ela cada vez mais ela se divide entre aqueles que sabem e aqueles que não sabem. Então nunca deixem de estudar. Eu sei que é difícil, mas não tem almoço de graça, né, pessoal? Não dá para ter tudo na vida. Então terminem os cursos, depois vocês vão trabalhar, mas não fica muito tempo também só trabalhando, né? A gente tem muita experiência em empresa. A empresa ela gosta de você enquanto você for interessante. Você pode ser o melhor funcionário do universo, se não der, a empresa não der dinheiro, eu sinto muito, né? Então, seja um motorista da carreira de vocês, não fica esperando alguém falar o que você tem que fazer. Vá lá e corra atrás. Não fique esperando seu chefe falar o que você tem que fazer. Corra atrás, procure o que é melhor para você, e seja o motorista da sua carreira, né? Não senta no banco do passageiro, não. Pega no volante, e vai para cima que só depende de nós, né? Tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade. Prazer aí, ter estado com vocês aí. Obrigada, gente. Obrigada, professor Rodrigo. Sendo assim, a Um gente finaliza abraço. nosso encontro hoje e até nosso próximo encontro. Até.